Aí meninas, olá meninos. Então, sabe, concluindo as aulas anteriores de concentração de soluções, nós vimos inicialmente a concentração GL, a aplicação de unidades, a concentração molar ou em quantidade de matéria, a relação entre as duas nós vamos aplicar agora. Na sequência nós vimos um exercício interessante sobre título, fração molar de soluto, fração molar de solvente, né? E percentagem. Muito bem, agora imagine o seguinte, imagine que você entrasse no laboratório e visse isso que o Carlos está te mostrando, essa foto. Um frasco com o quê? Ácido sulfúrico, H2SO4, e nesse frasco ele te dá a densidade e te dá o título. Você já desconfia. O que você notou de estranho nesse título que aparece aí? O título não pode ser maior que 1. Entendeu? Ele está dando o chamado título percentual, que na verdade é a percentagem massa. Então fica ligado nisso. Ele deu um título de 95%, na verdade não é. O título tem que ser menor que 1, ele está te dando o título percentual. Você se lembra que o título é sempre maior que 0 e menor que 1. A porcentagem ou percentagem é que é o título vezes 100. Mais ainda, olha o que ele te pede. Ele pede a concentração molar. Pois é, como é que tu vai fazer? Tem várias saídas. Uma que eu acho bem sugestiva é o seguinte. Olha o exercício e presta atenção na relação que eu vou botar entre as fórmulas. Olha só. Você se lembra? Eu considero, dentro de concentração de soluções, essa relação uma das mais úteis. Tá? Você consegue converter essas unidades que você tem, tanto para concentração em quantidade de matéria, como para comum. Então você precisa enxergar o que ele está pedindo. Ele pede a concentração molar. Seria muito complicado, teria que fazer um monte de contas e tal. Vamos tentar fazer o seguinte, olha. Veja que a concentração comum é M1, sobre V. Tranquilo? Tá, você se lembra. Massa em gramas de soluto sobre o volume total da solução. Você se lembra que a concentração em quantidade de matéria era massa em gramas do soluto sobre o mol do soluto que multiplica o volume da solução em litros. O que você nota de semelhante entre essas duas formas? Olha aqui. M1 sobre V. Olha aqui. M1 sobre V. Você pode jogar esse valor aqui, ó. Olha, aqui, não é verdade? Nós vamos ter que fazer isso. Tem mais. Observe que também o título, olha que bonito, é M1 sobre M, ou M1 sobre M1 mais M2. Então, se você relacionar inicialmente essas duas, porque essas daqui nós já relacionamos anteriormente, eu posso isolar o M1. Se eu pegar o M1 aqui no C, fica, olha que bonito, M1 é igual a concentração que multiplica o volume. Mas o M1 no título, ele está te dando lá o título. Então, nós vamos tentar chegar nesse título. O M1 também, olha só, aqui, ele é C vezes V e aqui o M1 é T vezes M. Ou seja, o título vezes a massa do soluto mais a do solvente, que é a massa da solução. Então, se esses dois aqui são iguais, tu pode fazer, que a concentração que multiplica o volume, aqui, é igual o título que multiplica a massa total da solução. Ô Dimas, onde é que tu quer chegar? Aqui, isola a concentração comum. Olha, vai ficar que ela é igual ao título que multiplica a massa total da solução sobre o volume. Mas aí você se lembra das aulas de física lá do seu professor, que ele dizia para você que densidade é massa sobre volume. Observe que é o que você tem aqui, massa sobre volume. Daí que você pode chegar facilmente aqui, que a concentração é igual ao título que multiplica a densidade. Você vai falar, nossa, facilitou um monte, Dimas. Eu falo, pois é, só tem um pequeno detalhe. Quando a gente está relacionando fórmulas assim, a gente tem que ter muito cuidado,
né? Como eu te digo sempre, estou com um matemático fazendo cálculo 4 aqui na minha frente. Qual é a primeira coisa que você se preocupa quando você relaciona fórmulas? As unidades. Observe que eu estou utilizando uma fórmula química, mas utilizando uma densidade lá da física. Observe que se eu não prestar atenção, eu vou ter problemas, porque olha, a concentração comum, a unidade, olha só, é grama, ó, sobre litro. O título não tem unidades, é um número puro. Eu estou multiplicando pela densidade, que é o quê? É grama sobre mililitro ou centímetro cúbico. Lembra que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. O físico costuma falar em mililitro. O químico costuma falar centímetro cúbico, mas é a mesma coisa. 1 litro tem 1000 mililitros ou 1000 centímetros cúbicos. Então, meninos, isso na minha época de escola era muito cobrado. Então, a equação não está dimensionada nas unidades. O que você sugere que a gente faça? No primeiro membro eu tenho grama por litro. No segundo não tem unidade, grama por mililitro. O que tu faz para ficar mais homogêneo? Multiplica o segundo membro por 10 a terceira. Por 1000. Daí você chega na formulinha, ó, que a concentração é igual ao título vezes a densidade. Olha de onde nós saímos, que coisa linda. Isolamos o M1, TM, isolamos, ó, o M1, CV. Chegamos aqui, concentração é título vezes densidade, mas não estava dimensionado. Então eu multiplico por 1000 exatamente para que as unidades fiquem homogêneas. Essa fórmula é mágica. Ó, porque daqui, se eu achar a concentração comum, eu acho a molar. Tu entendeu a linha de raciocínio, entendeu a marcha esquemática? Ele me deu a densidade em grama por centímetro cúbico ou por mililitro. E me deu um título que não é título, que é a porcentagem em massa. Então, como é que nós vamos fazer para resolver o problema? Fixa bem, ó, C igual a T vezes D vezes 1000. Não esquece dessa formulinha, tá? Porque nos problemas mais comuns, tanto em concursos militares, civis, em exames vestibulares, em Enem, ele vai usar essas fórmulas relacionais. Então agora nós podemos atacar o problema usando essa fórmula. Ô Dimas, mas ele não pediu a concentração comum. Eu sei. Depois nós vamos passar para a concentração molar. Primeiro nós vamos fazer essa conversão. Então, trabalhando, então vamos lá. Agora atacando o problema. Muito bem. Então, os dados que nós temos que a densidade, segundo ele, então, ó, densidade igual a 1,84, ó, grama por centímetro cúbico, né? Não vai escrever, que nem você vê na seringa C6, não existe, não é unidade, tá? É centímetro cúbico, volume. Mas podia ser grama por mililitro, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. E te dá um título que não é título. Ele diz que o título é 95%. O título não tem unidade e tem que ser menor que 1. Então, isso, na verdade, ele está te dando a porcentagem. Como você sabe que título, ó, ou melhor, que a porcentagem, ó, é o título vezes 100, você simplesmente faz isso, ó. O título, na verdade, agora, divide isso por 100. Vai dar 0,95. Então, eu tenho o título, ó, eu tenho a densidade, já acertados. Agora, eu posso calcular a concentração comum. Esse exercício muito interessante. O que eu faço agora? Eu faço assim, ó. A concentração comum dessa solução, ó, é o título, 0,95, que multiplica a densidade, 1,84, vezes 1000, que foi o fator de correção. Ou seja, a nossa concentração, que já foi calculada pelo Charles aqui de cabeça, já me passou, deu 1.748. Então, a concentração em 1.748, o quê? Grama, ó, por cada 1 litro. Mas ele não pediu isso, tu volta na fórmula inicial. Lembre-se que agora, olha aqui, eu tenho que a concentração é M1 sobre V. Ó. E tenho que a concentração comum, a concentração molar ou molaridade é M1 sobre o mol de 1 que multiplica V. Eu faço M1, de novo, tu viu, eu brinquei com as 3 fórmulas. O título é a concentração, a molar e a comum. M1 sobre V, M1 sobre V, eu sei que a concentração comum é igual a M1 sobre V. Eu jogo aqui, ó. Eu passo a ter agora
que a molaridade ou concentração molar é igual a M1 sobre V, então é igual a C sobre o mol, ó, do soluto. Eu quero exatamente a concentração molar, que é o que ele pede, ó. Qual é a concentração em mol por litro molar em quantidade de matéria? É só você fazer a conta, ó. Você coloca agora que a concentração molar é igual à concentração comum que você obteve aqui, ó, 1748, dividido pelo mol de quem? Do ácido sulfúrico. Ele te deu no problema. Mesmo que não tivesse dado, ele te daria peso ou massa atômica do hidrogênio, que é 1 vezes 2, 2, do enxofre 32, 34, oxigênio 16, 16, 64, 98. Dividiu por 98, ó, olha aqui, ó, o mol do ácido sulfúrico. Isso deu exatamente 17,83, 17,8. O quê? Mol por litro. Então, esse é um problema muito bonito. Né? Um problema que você pode trabalhar em casa e tal, mas eu sugiro que você faça isso. Toda vez que aparecer assim, se lembre dessas relacionais que eu te mostrei, que são as mais importantes. Relaciona primeiro a concentração comum com a molar. Ó, vai te ajudar muito. Você pode inverter. A comum, se ele tivesse feito o contrário, seria só pegar concentração molar vezes 1 mol. Mas fundamentalmente trabalha aquela demonstraçãozinha do início ali, ó. Concentração comum é título vezes densidade vezes 1000. Crianças, espero que vocês tenham aproveitado. Nós continuamos na sequência do curso, nas próximas aulas agora, diluição de soluções, um assunto bastante interessante, e principalmente mistura de soluções sem reação, quando as substâncias são iguais, misturar ácido com ácido, muito comum em laboratório, final de ano, sobra uma garrafa de ácido sulfúrico 0,1 molar, com 10 mililitros, mais 3 frascos de ácido sulfúrico 5 molar, tu não vai jogar fora. Tu vai misturar tudo aquilo e calcular a nova concentração, é muito prático. Então, mistura de soluções sem reação e a parte mais interessante desse capítulo, que é a mistura de reações, a mistura de soluções com reação química. Aí nós vamos ter que fazer a reação, calcular quem reage com quem. Espero que estejam aproveitando, né? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado, né? Até a próxima, fiquem com Deus e namastê.